que será que acontece com uma mulher que provoca derramamento de sangue dentro do seu ventre? Qual a consequência espiritual do aborto? E hoje você vai entender por que, quando uma pessoa se diz temente a Deus, jamais se posicionará a favor do aborto. É a mesma coisa que falar que é vegetariano e fazer um alto consumo de carne. Primeiro, vamos entender o que a Bíblia fala sobre derramamento de sangue, para que você consiga entender o que acontece dentro do ventre de uma mulher que provoca isso. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra e só se pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou aquele sangue mediante o sangue do assassino que o derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Com esses versículos a gente consegue entender que o derramamento de sangue feito intencionalmente, ele causa consequência, ele mancha a terra. Não é à toa que em algumas religiões específicas há o derramamento de sangue em alguns locais, justamente para trazer essa legalidade. Aquilo ali é feito para que os espíritos tenham uma legalidade. O mundo espiritual, ele funciona com legalidade. Minha pastora costuma dizer que Jesus é o maior lorde que existe. Ele só entra onde é convidado. Jesus não sai arrombando a porta. Mas com os demônios não funcionam assim. Eles procuram brechas, como um ladrão que fica do lado de fora da casa procurando algum local em que possa entrar, esperando o dia em que você deixa a sua porta destrancada para entrar e fazer a festa. Imagine no ventre onde aquele derramamento de sangue foi causado por ela de forma intencional. Se o derramamento de sangue tem consequência, imagine o derramamento de sangue inocente de uma criança. Você vai entender como que Deus vê o feto. A gente vai falar de como Deus vê um embrião. Não é da forma que o mundo vê, como se não fosse nada. Ah, meus amigos. Quando uma mulher provoca um aborto, ela gerou uma marca dentro do ventre dela. A legalidade está dentro do corpo dela. Os demônios têm acesso ali ao ventre. Ali é a porta encontrada, a porta onde houve derramamento de sangue inocente. É assim que Deus lê essas crianças. Ah, não, Amanda, eu fiz isso, sabe? Já tem muitos anos. Saiba que Deus se lembra dele ou dela. Deus se lembra do seu filho. Você pode não se lembrar, mas Deus se lembra dele. Você pode nunca tê-lo amado, mas Deus amou ele. Perceba que a mulher que já causou um aborto não tem uma experiência de maternidade abençoada, uma experiência de maternidade positiva, não tem. Justamente por conta dessa legalidade espiritual que foi criada ali no ventre dela, uma legalidade que pode dar brechas a doenças. Tudo isso aqui, gente, que eu falo, tem respaldo bíblico. Nós podemos fazer vídeos sobre isso futuramente, falando a ligação entre doenças e o mundo espiritual. Você já viu aquele caso da criança que é totalmente perturbada? A criança carrega legião de demônios. Quando você vai sondar o que tem por trás ali da geração, é uma mãe que já abortou. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui não se refere ao aborto espontâneo. Eu estou falando daquilo que foi gerado pela mulher. Ela causou aquilo ali. Uma mulher que causa o derramamento de sangue dentro do ventre, dificilmente, gente, eu nunca vi, pelo menos, caso em que consegue viver a experiência da maternidade de uma forma abençoada. Ah, Amanda, mas é só um feto. Entenda que a forma que você escolheu ler essa situação não corresponde com a forma que Deus vê. Existe um mistério na formação de uma pessoa que é profundo para Deus. Entenda, gente, que Deus está totalmente ligado à formação daquele indivíduo. É Deus que o forma. Uma frase muito usada pelas mães é: eu que fiz. E é claro, através do seu corpo, aquela criança veio à vida, mas não foi você que fez. Deus o fez. Muito antes de você saber que cor o olho do seu filho teria, Deus já estava o formando. Cada pedacinho dele, inclusive o temperamento, isso se confirma na palavra de Deus em vários e vários versículos. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. O mundo tem muito isso de colocar o bebê, quando está dentro do ventre da mãe, como se fosse um mero pedaço de matéria, uma pedra, que não é uma pedra. Mas você se engana. Ali está o seu filho, a sua filha. Deus sabe exatamente quem ele é, o temperamento que ele vai ter, a cor dos cabelos, tudo. Deus está tecendo dentro do seu ventre. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe. Eu sempre te louvarei. Gente, se você ler a Bíblia, se você começa a mergulhar em Deus, começa a conhecer a Deus, você tem um entendimento certeiro no seu coração. Deus odeia o aborto.
É uma coisa que Deus odeia. Por isso que eu falo que não tem como ser cristão e falar que é a favor do aborto. Se você tem temor a Deus, você não fala isso não. Davi é um exemplo de temor a Deus. Ele estava sendo perseguido por Saul, já tinha sido ungido rei, teve oportunidades, no plural, de matar Saul. Vendo a oportunidade, ele falou: Deus me livre tocar no ungido do Senhor, dessa linha eu não atravesso. Tinha tudo para ter paz, estava vivendo como fugitivo, poderia ser rei a qualquer momento, mas ele falou: essa linha eu não tenho como atravessar. Êxodo 23:7. Não se envolva em falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, pois não absolverei o culpado. O aborto traz inúmeras consequências e legalidades no mundo espiritual. Esse é um assunto super extenso, mas até aqui deu para entender o que eu quis falar.